Eu sou Orson Soares, eu sou professor de História, formado pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos. Eu tenho um pós em História e Cultura Afro-Brasileira pela Universidade de Cândido Mendes e sou mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e membro fundador do coletivo Fanon. Hoje eu vou estar aqui tentando responder a seguinte pergunta: como a branquitude constrói o discurso sobre raça no cinema? Para começar a responder essa pergunta, nós temos que conceituar minimamente essa ideia de branquitude, né? O que é? Né? Primeiro que não existe um conceito bem definido, né? Ser branco é isso. Até porque ser branco ele tem a variação. Ser branco, por exemplo, nos Estados Unidos é muito diferente de ser branco no Brasil, nos Estados Unidos, na Bolívia, por exemplo. É diferente. Enquanto, por exemplo, nos Estados Unidos, a sua condição de branco é dada pela não mistura, né, do sangue, né, não tem uma gota de sangue negro. No Brasil, ele é fenótipo. Então, se você parece branco, branco é. Né? Não importa se o seu avô é negro, se a sua bisavó é negra, isso pouco interessa aqui. Né? Nos Estados Unidos, não, a ideia da linhagem. Então, quer dizer, se você tem uma gota de sangue negro, mesmo você sendo branco, loiro, de olho azul, você é negro, é considerado negro. Então, nesse sentido, é interessante perceber que essa ideia de ser branco, ela varia de lugar para lugar. Dito isso, ser branco é, antes de tudo, ter acesso aos bens materiais e simbólicos. Esses bens materiais e simbólicos colocam esse sujeito branco nas condições e nas posições de poder. Né? E isso a gente vai observando, né, na vida política, nos espaços de educação, né, nas grandes empresas. Né? Recentemente teve toda a polêmica, né, com a Magazine Luiza, porque a proprietária, enfim, resolveu abrir um programa específico para negros, né, para entrarem como trainees, né, quer dizer que seriam ali uma condição melhor dentro da empresa, né, estariam em cargos de executivos dentro da empresa, e se abriu um berreiro, né, por causa disso. Então, para você ver como as questões raciais elas impactam, sim. Né? E essa ideia, quando coloca o sujeito negro numa condição que não é subalterna, isso incomoda também. Então, ser branco, isso é muito importante, porque o branco, os estudos sobre branquitude, elas começam a ter relevo no final dos anos 90, início dos 2000, nos Estados Unidos. Né? E chega no Brasil, né? E através até de figuras como Maria Aparecida Bento, por exemplo, que tem um conceito, né, que é o pacto narcísico, né, que os brancos eles têm um pacto entre eles, a qual eles se protegem e eles conseguem se organizar a fim de se colocarem nos lugares de privilegiados. Né? Então existe esse pacto narcísico que, enfim, acaba fazendo com que essas figuras, né, do branco estejam bem colocadas na sociedade. Né? Então, no Brasil, esses estudos vão ter um aprofundamento, principalmente ali nos anos de 2008, 2000, até agora 2020, com figuras como Lourenço Cardoso, né, Lia Werner Schuckmann, né, que trabalham com essa temática. Nós vamos ter a Liv Sovic também, nós vamos ter vários intelectuais, historiadores, antropólogos, enfim, né, trabalhando essa questão do branco. Mas houveram pioneiros, né? Tem pessoas que já sacaram, né, que branco não era a expressão do universal, mas começaram a vê-los como raça. É o caso do Fanon, do Franz Fanon, quando ele vai escrever, né, quando ele escreve Pele Negras, Máscaras Brancas, ali tem uma passagem, né, sobre essa questão da hiperdermalização, né, e que provoca uma alienação tanto no negro, que acaba se achando inferior, e no branco, que acaba se achando superior. Então, nessa ideia daí é uma chave para entender o que é branquitude. O branco é aquele que acha que é portador dos valores
mais nobres, civilizatórios. E isso pode acontecer até com pessoas progressistas, né? De levar, né, a essas pessoas, né, a luz, né? Uma coisa meio lá do iluminismo, né? Então a ideia é que o negro e o índio são pessoas que precisem dessa luz, né, desse verniz, né, do mundo ocidental, né? E o Lourenço Cardoso ele faz uma divisão muito interessante sobre branquitude, porque ele enxerga uma branquitude crítica e acrítica. A crítica seria essa gente mais progressista, tal, que percebe, né, racismo, mas ela ainda também tem que lidar com a sua ideia de ser branco, né? E o fato dela ser branca, ela conseguir determinados postos, determinados privilégios em sociedades racializadas. Então, e às vezes isso passa batido nas discussões, nas políticas públicas, e por aí vai. Mas a branquitude acrítica, aquela que não faz a crítica, é o estilo Ku Klux Klan, eleitores do Trump, eleitores do Bolsonaro, essa galera mais ligada a um pensamento nazifascista e racista, né? Essa galera, então, ela é acrítica, segundo o Lourenço Cardoso. Então é interessante ver que essa ideia de branquitude, né, a ideia de branquitude, ela é disseminada também pela sociedade, na sociedade, a ponto até de pessoas negras quererem ser brancas, né, ou repetirem o discurso branco e alguns elementos que caracterizam a figura do branco, né. E outra coisa que é importante se dizer sobre branquitude, ser branco, né, é a certeza que você não vai ser parado pela polícia. É a certeza que você não vai ser barrado na porta giratória. Ser branco no Brasil, até tem recomendo o videozinho do Adnet, né? Ser branco no Brasil, e aquele vídeo ele é sensacional, significa ter privilégios. Significa nunca ser confundido com o bandido. E aí que a gente começa a entrar com a ideia das imagens que são construídas. Porque a branquitude ela consegue construir uma imagem positivada de si mesma, né? E aí a gente consegue ver isso aonde, né? Aonde essas imagens elas são propagadas, né? Elas são propagadas nos comerciais, no cinema, em revistas, né? Fora, né, a questão do dia a dia. E aqui a professora Lia Werner-Schuckmann, ela cita muito um conceito chamado letramento racial. E ela diz que esse letramento racial ela acontece no dia a dia. Por exemplo, crianças que vão a uma escola, entram numa escola, elas são apresentadas para o universo escolar, né? Mas ela é apresentada aos professores, à direção, aos coleguinhas, mas raramente são apresentados para a merendeira, para o zelador. E aí a criança ela vai aprendendo inconscientemente, ela vai aprendendo que aquelas pessoas não são dignas, né, de ser apresentadas, não são dignas, né, de você estender a mão, né? Então, nesse sentido, existe um letramento racial. Agora, dá para fazer um letramento racial positivo, né? E aí que é importante, né, as pesquisas, os estudos, né, que tratam da questão do negro, né, tanto na sociedade quanto também nas produções fílmicas, né? Porque o meu caso, o meu trabalho foi sobre o filme Também Somos Irmãos e trabalhou justamente essa questão da branquitude, pautando as questões raciais. E ser branco, então, é isso também, é querer ter a primazia, a liderança dos processos, né, que não lhe dizem respeito diretamente. E isso é muito interessante da figura do ser branco. E aí, como é que vai ser? Aonde eu vou construir esse mundo branco, positivado, né, enfim, civilizado? Eu vou construir nos meios de comunicação. Então, os comerciais, por exemplo, né, o Grande Otelo, em 1953, ele escreveu dizendo que os comerciais de revistas americanos eram muito caprichados, mas ele sentia a necessidade de ver negros em posições de destaque, né? Então esses negros não estavam em posição de destaque. Então ele chama atenção a isso. Então sempre subalternizados. E nesse sentido, não só os comerciais, mas o cinema também contribuiu muito
com essa ideia das figuras subalternizadas. E aí então que entram também os estereótipos. Quer dizer, quando você marca de forma negativa, exagerada, né, determinadas figuras, grupos sociais, né, carregadas de preconceitos, estereótipos, eles são carregados de preconceitos, são uma visão distorcida da realidade. Então as figuras, os estereótipos muito clássicos, assim como por exemplo da Mami, que é aquela senhora negra, gorda, ama de leite, né, ou tio Ben, né, que é aquela coisa toda do negro velho, né, que é servil, né, que não oferece nenhum perigo ao branco, ou o negro malandro, né, que enfim, avesso ao trabalho, que está pronto para dar golpes, né. Então, quando se constrói essa ideia da antítese, né, então quando eu mostro o negro malandro, eu quero dizer que o branco é o trabalhador, a figura inocente, né. Quando eu mostro aquela negra gorda, Mami, né, e tal, né, eu mostro que o padrão de beleza e de figura a ser imitada é a da senhora branca, né. Até no Tom e Jerry tu conseguia ver a Mami, né, e a dona da casa ali, né, estavam presentes. Se você olhar os desenhos animados do Tom e Jerry, você vê que tem uma senhora que aparece só o chinelo, mas tu vê que é uma mulher negra, né, pela voz e pela o formato da sua perna. Então, os estereótipos eles foram sendo construídos ao longo da história do cinema. Mas o momento em que o movimento negro, principalmente nos anos 60, 70, começa a reivindicar muito, né, a questão do Black's Beautiful, né, o movimento Black Power, começa um movimento de autovalorização, né, o cinema ele entra em disputa, né. Nos anos 70 que vai ter o famoso Black Exploitation, né, que é um cinema negro onde você tem figuras negras, homens e mulheres, em personagens de destaque, né? Então o Black Exploitation tem isso de positivo, né? Não a questão da exploração, que depois, em outro momento, dá para se discutir isso aí. O outro movimento que nós vamos ver é do Spike Lee, que vem no final dos anos 80, né, com o filme Faça a Coisa Certa. É um filme que estoura na bilheteria mundial, né, e o Spike Lee então fica conhecido internacionalmente. Então o Spike Lee ele é conhecido por produzir temáticas ligadas ao negro, né, de figuras negras, como o caso do Malcolm X, ou de família negra, como o caso do filme Crooklyn, das relações interétnicas, um pouco da dificuldade do país também de se relacionar no Jungle Fever, né? Então o Spike Lee ele é assim ainda uma referência, né, na produção de filmes onde o negro é positivado, né? Agora nós temos o Jordan Peele, né, que fez o Corra, e aí vai embora. E nas séries agora nós temos, é claro, uma referência ao filme da Marvel Pantera Negra, que foi sucesso de bilheteria, para a criançada foi muito bom por ver um personagem negro positivado, e ali umas representações do continente africano. Então, para os professores, o filme é um tremendo material para trabalhar, por exemplo, história da África e da diáspora, né? Dá para trabalhar bem legal a partir dali, fica a dica. E aí, que é bacana também, é a série Atlanta, né, que mostra, né, os personagens negros, né, vivendo em Atlanta. Então tu conhece um pouco mais sobre aquele lugar, né, e a gente entende porque aquele lugar acabou dando a vitória ali pro Biden, e fala um pouco dessa história, né, da comunidade negra na Geórgia, né, nos Estados Unidos. Geórgia, né, um lugar no sul dos Estados Unidos com muitos problemas, né, raciais ali. Mas enfim, Atlanta é uma série bem interessante, como a do Luke Cage também, que se passa no Harlem, aí em Nova York, então é um outro espaço, mas é muito interessante também para ver um pouco essa vida da comunidade negra, né, em Nova York, e como é que é seu dia a dia, os seus desafios. Então tem produções positivadas. No caso do Brasil, nós tivemos o primeiro filme, aí entra na minha pesquisa, que é o Também Somos Irmãos. Foi o primeiro filme a trabalhar com a questão de racismo, né? Então é um filme produzido pela Atlântida, dirigido pelo Carlos Bruni, e o roteiro é do Alinor Azevedo. E é o primeiro filme que trata então da questão racial. E na minha dissertação eu trabalhei com o olhar da branquitude sobre a questão racial no filme Também Somos Irmãos.
Nesse sentido, eu juntei lá com o Guerreiro Ramos, com o Fanon, com os outros todos pensadores, pessoas, professores e pesquisadores sobre a temática da branquitude, para olhar justamente isso, como o branco, né, enxerga a questão racial, né, a partir da ótica dele. Né? E aí então o filme me mostrou, me apresentou, né, que essa ordem, essa lógica, né, da branquitude passa, quer dizer, do negro para poder ascender dentro dessa sociedade que está se modernizando, no caso do Brasil aí no final dos anos 40, o negro vai ter que assumir esse papel de civilidade, né, cada vez mais se afastar daquele passado através, então, né, de um processo que a gente pode chamar até de branqueamento, né? Então o filme vai trabalhando até com dois personagens, que é o Grande Otelo e o Aguinaldo Camargo, que são irmãos e que têm posicionamentos bem divergentes, né? No caso, o Otelo representando mais essa pegada mais popular, mais do morro e com uma certa malandragem, né? Porque daí para mim é um estereótipo que é colocado na figura da personagem do Grande Otelo, né? Que é o Miro, e o Renato, que é interpretado então por Aguinaldo Camargo, que foi advogado e que pertencia ao teatro experimental do negro, até meio autobiográfico no filme, porque ele faz um papel do advogado, Renato, que é apaixonado por sua irmã de criação, que é branca. Então essa relação também da mestiçagem, né, também está presente ali. Então esse Brasil da democracia racial, toda a crítica que é feita ali no filme, é justamente essa democracia racial que não se consolidou, né, mas que deve se consolidar para atender o interesse do projeto modernizador do país. E nesse sentido, o negro ele faz parte, mas ele tem que fazer parte na questão da adoção cultural dos valores ocidentais e deixar a sua cultura para trás. Então, o filme ele é muito interessante, está disponível no YouTube e vale muito a pena. Outros filmes, como o Assalto ao Trem Pagador, do Roberto Farias, é muito bom porque trata a questão racial de uma forma bem crua, somente no diálogo, né, entre dois personagens ali, que é feito um recurso de câmera muito interessante, de um close, né, e aonde a gente pode ver até a questão da violência do colonizado, né, quando ele se liberta. E é muito bacana esse filme. E o outro com os Osmo Google, né, que é muito interessante, que é o Compasso de Espera. Né? O Compasso de Espera é um filme feito por Antunes Filho, que é um cara do teatro. Então ele tem uma pegada cênica muito do teatro, é bem interessante assim, as soluções. E o filme é muito bom porque traz um pouco dessa objetificação do corpo do homem negro. E falando nisso, tem um livro da Bell Hooks, né, Olhares Negros, eu super recomendo porque ele trata também disso, dessa objetificação do corpo negro, no caso da mulher. Mas aqui eu até uso a Bell Hooks, né, na minha dissertação, e recomendo demais porque é bem legal, porque ela fala de racismo e essa questão dos meios de comunicação. Olhares Negros, vale muito a pena. Então, o Osmo Google, ele é um negro que não está na favela, é um negro, é um intelectual, é um cara que estudou, então ele é um negro de classe média. Né? Então eu acho que é o primeiro filme que mostra o negro de uma forma positivada. E tem ali uma relação interétnica com a atriz René de Villeneuve, né? Que faz parte de uma socialite e tal. Então, dito isso, né? As produções fílmicas, tanto dos Estados Unidos como no Brasil, elas apresentam sim elementos estereotipados, né, aonde valoriza essa figura de ser branco, né? Então ser branco é a ideia, o modelo do universal, o modelo de civilizado, o modelo a ser seguido, né? Mas também há muitas produções positivadas, né, e críticas, né, sobre a questão racial. Eu agradeço aí a oportunidade de poder estar trocando essa ideia com vocês. Eu peço para que vocês deixem o seu like, sua curtida, né? Porque é importante potencializar um canal que trata de questões tão bacanas como temas de história, certo? Um grande abraço a todos. Valeu!